Olá, pessoal. Nesse 30º vídeo dessa série, a dimensão arquetípica dos orixás, nesse último vídeo nós vamos tratar da religião dos orixás e os novos paradigmas. Isso tudo numa análise de psicologia analítica. Então vamos ver esse conteúdo, o que é. Há uma frase de Mahatma Gandhi que diz o seguinte: a minha vida é um todo indivisível, e todos os meus atos convergem uns nos outros, e todos eles nascem do insaciável amor que tenho para com toda a humanidade. Bom, então nessas considerações finais, gostaríamos de abordar dois tópicos muito importantes do ponto de vista da psicologia social e da psicologia da religião. Concernente ao primeiro tópico, nós consideremos como a religião dos orixás, ela se insere no contexto dos novos paradigmas em ecologia, preservação da natureza e do planeta, sendo uma expressão religiosa tribal. Quais os ensinamentos que podemos adquirir em referência à vida natural do nosso dia a dia? Então, nós vamos partir do nosso sistema judaico-cristão, no qual exageros de interpretação levam o mundo ocidental à exploração indiscriminada da natureza. E disse Deus: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Esta passagem do Velho Testamento deixa claro a superioridade do homem sobre tudo o que há na terra, além de autorizá-lo a dispor dos seus elementos indiscriminadamente. Por que essa relação do homem com a natureza aparece desta maneira, diretamente contrária a muitas outras religiões tribais ou orientais? Bom, pelo que podemos observar em todo o processo da criação do universo, tudo surgiu do absoluto nada. A essência das coisas criadas não comungam com Deus, a sua natureza. Portanto, o que foi criado não tem ligação direta com o Criador. A natureza não é Deus e ela não faz parte dele. O mundo material é exterior ao divino, que atua nesse mundo tanto quanto o homem. Mas a divindade cristã jamais pode abarcar a matéria. Deus é completamente espiritual e o mundo material é forçosamente separado dele. Essa postura de relação de Deus com a natureza acarretou uma sequência de posturas religiosas. Então, a gente pode começar com a ideia de que a divindade está em algum lugar que não no interior do homem. A relação tornou-se externa, assim como na natureza Deus está no céu, distante, e devemos nos relacionar com ele externamente. Bom, modernamente, muitas posturas religiosas afirmam que Deus pode entrar em seu coração e aí fazer morada. Ora, só pode entrar o que não estava dentro antes. Deus é externo e estranho ao homem. Uma outra postura religiosa é a introdução de Deus em templos, desde o antigo tabernáculo peregrino, que vagou 40 anos pelo deserto com Moisés e Arão, passando pelo templo de Jerusalém, chegando até as basílicas, catedrais e as igrejas cristãs. A ideia mais viva não é a de que esses lugares se constituam de lugares propícios para a adoração e para os ritos, preenchidos de simbologia adequada e tornando-se têmenos específicos, mas sim em lugares onde Deus habita, alienando-o da natureza, e mais especificamente no cristianismo, do mundo secular, material
e sensual demais para ser absorvido por essa amplitude da divindade. Bom, sendo a natureza fruto da construção externa de Deus e não dele mesmo, e estando ele a habitar os templos, que problema pode existir na caça esportiva e indiscriminada de animais ou na devastação de uma floresta? Bem, estes elementos que estão sendo destruídos não fazem parte da nossa divindade, adorada e às vezes temida, pois Deus não pode se expressar e ser matéria. Além disso, Deus está nos templos e não nos campos. Com certeza, ele não se importará com isso. Ele não vai ter menor envolvimento com isso aí. No sistema dos orixás, assim como em outros sistemas, as divindades são a natureza. Já a mãe Estela dizia: sem folhas não há orixá. Então, os orixás, eles comungam intimamente com a natureza, como podemos observar no mito de Ossanha, que é o senhor das folhas, ou de Oxóssi, ligado à fauna, ou das grandes deusas das águas. A mitologia própria de cada divindade, ela está relacionada a algum aspecto da natureza, seja da forma mineral, vegetal, animal, ou seus processos, como a doença e a cura. E, além disso, como cada ser humano é criado a partir de um elemento da natureza e possui a essência deste elemento, que é o axé do orixá correspondente, a divindade também habita o ori, a cabeça de cada um, conforme já foi comentado lá atrás. O orixá participa da natureza externa e interna ao homem, uma vez que o ser humano faz parte do contínuo da natureza e a psique é tão natural e participante do potencial da natureza como o potencial de uma batata para brotar na terra. Essa analogia do potencial natural para o desenvolvimento e realização dos potenciais intrínsecos, tanto das batatas como da psique humana, foi feita por Carl Rogers em 1985 e exprime bem o que se quer dizer aqui. A natureza é a morada dos deuses e não pode ser desrespeitada ou devastada abusivamente. É um lugar sagrado. Se a natureza é um lugar sagrado, tudo passa a ser sagrado, uma vez que tudo é natureza. A religião dos orixás, ela depende intrinsecamente desses espaços naturais. E embora ela tenha a prática sacrificial, este sacrifício não altera o equilíbrio natural. E o que retorna em termos de despacho são os mesmos elementos biodegradáveis. Bom, para se ter um exemplo, quando se adentra à mata para se apanhar folhas para algum ato religioso, este processo ele é muito bem definido e cercado de senões, digamos assim. Há um conjunto de rezas e preparativos para que se possa apanhar não somente a folha material, mas conservar nela o axé próprio. E neste processo, forças inconscientes são motivadas, que é o axé. E, ao mesmo tempo, a reverência e equilíbrio necessário para essa colheita são configuradas no ego, neste eu sou. Geralmente, quando se retira algo da natureza, deve-se pedir licença ao sanha e dar a ele um presente votivo, restituindo-se o equilíbrio para o que foi retirado. Esta determinação acaba sendo uma representação da lei de homeostase psíquica, em que o equilíbrio de força entre consciente e inconsciente deve ser regulado e mantido. Os orixás não estão no barracão, eles estão na natureza e na psique dos adeptos. E onde houver natureza e psique, aí os orixás estarão. Na atualidade, os movimentos ecológicos e pela preservação do planeta têm se tornado muito relevante e de fundamental importância para a vida de todas as criaturas da Terra. Geralmente,
baseiam seus argumentos em aspectos científicos de cunho biológico, pensando a relação entre as várias formas de vida e condições climáticas também, né, como um mega sistema de relações lógicas, racionalmente organizadas e justificadas. Essas considerações referente ao equilíbrio da vida e da sua interdependência conseguem fornecer dados específicos e lógicos às exigências intelectuais, digamos assim, e racionais da psique moderna, o que torna os fundamentos ecológicos um tanto mais relacionados com a função pensamento. Do ponto de vista dos movimentos e envolvimento de pessoas nos atos em defesa da ecologia, podemos identificar mais comprometimento da função sentimento, em que a defesa de uma espécie anima ou de uma área de floresta que mobiliza considerável engajamento de valores pessoais e muitas vezes extra, extravasamento, digamos assim, de emoções. Em referência ao que foi dito agora atrás, as religiões tribais e dentre elas o culto aos orixás, essa fundamentação para a defesa ecológica não é racional, mas mítica. Não é uma rede de interdependência vital que é levada em conta, mas a relação mágico-religiosa do homem com seus deuses, esses aspectos vivos da natureza. Este dado, que a olhos mais eruditos, digamos assim, não passa de animismo primitivo e superado com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, é a base do respeito mítico pela natureza e as raízes mais profundas de uma ecologia ancestral. Em sua obra, o Dr. Carl Gustav Jung deixa bem claro que o homem primitivo que habita em todos nós não deixou de existir. Só porque o ego distanciou-se das suas origens inconscientes e tornou-se racional e tecnológico. Esta psique primitiva, ela é atuante e muitas vezes nos assombra com a sua conduta, pois estamos muito longe dela, dissociado das forças inconscientes e dessa maneira nos tornamos estranhos até a nós mesmos. Sabemos que desde o princípio as religiões oferecem suporte e condições para que esses aspectos da alma pudessem ser expressos e vivenciados, possibilitando níveis de integração entre consciente e inconsciente, cultura e instinto. Posto isso, pode-se afirmar que há necessidade de se resgatar o sentido espiritual da natureza. Uma ecologia baseada somente em pressupostos racionais não torna-se tão efetiva quanto quando associamos a ela os aspectos irracionais da psique. A razão oferece menor sustentação para motivos e atos do que o instinto. Resgatar a dinâmica mítica da natureza nas diversas culturas e religiões parece-nos a maneira mais eficaz de se construir uma ecologia ampla e atuante em todos os níveis da psique. O culto aos orixás é um exemplo de natureza mítica. Porém, isso não quer dizer que outros sistemas, como o judaico-cristão, eles não tenham condições de fazer este resgate do que foi deixado de lado. Leituras dos textos sagrados da Bíblia, nesta perspectiva, eles podem realocar a manifestação e existência de Deus na natureza. Tomemos como exemplo o Cântico do Sol de São Francisco de Assis. Isso aí foi datado lá por 1182 a 1226, que realça a irmandade do ser humano, com os elementos da natureza e todos filhos de um Pai Criador. Alterações na perspectiva religiosa das pessoas, eles conduzem à mudança de atitude muito significativas e muito mais permanentes. Outro tópico que gostaríamos de enfocar
concernente a aspectos da psicologia da religião. Em um primeiro momento, é importante identificar um comportamento próprio da nossa mentalidade, que ainda é muito forte em alguns grupos de fiéis ou pesquisadores, e que origina-se na Idade das Luzes e no triunfo da deusa da razão. Principalmente no século XIX e XX, a ciência ganhou uma credibilidade muito abrangente, a ponto de ditar o que é real, verdadeiro e digno de confiança. O verdadeiro cientista, ele sabe que a ciência está sempre se construindo ao sabor de descobertas e de paradigmas de cada período, o que lhe dá um status de verdade transitória, sujeita a questionamentos e reformulações. Porém, a representação social do que é ciência vai muito além disso, conferindo à ciência o dom de definir as verdades da existência, né? Eu sempre costumo dizer que a ciência, eu gosto de dois aspectos, ciência e filosofia. A ciência diz como, e a filosofia diz o porquê. Então, nesse sentido, seja uma ciência positivista ou dialética, ela é suficiente para explicar toda a vida e como ela se processa no seu íntimo. No embalo dessa mentalidade, podemos ver expressões religiosas esforçando-se por serem tidas como científicas e não se cansam de procurar provas científicas para confirmar os seus status. Isso é muito interessante. Então, podemos tomar como exemplo o esforço de algumas correntes, digamos assim, do kardecismo, por se identificar como uma ciência e não como uma religião. Ou muitas vezes, né, correntes do catolicismo romano, colocando a tônica do cristianismo somente em aspectos sociológicos, esquecendo-se dos aspectos místicos e espirituais da própria religião, né? Ou ainda o peso, a compreensão racional das escrituras, dada pelo protestantismo, esquecendo-se dos seus aspectos simbólicos, eles fazem um salve-se quem puder. A religião não é menos importante ao homem do que a ciência, a arte ou a filosofia. Esses quatro, esses quatro campos de expressão da alma, eles compartilham do mesmo conjunto vital da existência humana e constituem intimamente o fenômeno da vida humana. A religião nunca será ciência, nem arte e nem filosofia. Muito embora seja legítimo o campo da ciência da religião, que é onde se insere este trabalho, bem como correlações entre arte, religião e filosofia das religiões. E o mesmo ocorre com as outras fontes, ciência da arte e ciência da filosofia. Então, temos, assim, graficamente, até assim, um quadro central, um círculo de possibilidades, englobando os ângulos deste quadrado. A arte e a religião atendem a aspectos mais irracionais da vida, enquanto inspirações mais diretamente ligadas às forças do inconsciente, enquanto a filosofia e a ciência, eles correspondem mais a aspectos racionais, enquanto compreensão e análise objetiva da vida. Acreditamos, assim, que nenhuma dessas quatro expressões existenciais humanas sozinhas pode abarcar a esfera da fenomenologia humana, mas em conjunto formam um mandala mais apropriado, inclusive simbolicamente para a compreensão humana. Tudo isso para afirmar que a expressão religiosa é genuína em si, não se constituindo em sublimação ou distorções patológicas. Parece-nos que não há por que o homem racional contemporâneo e culto negar-se à religião. Culto porque parece que a população menos contaminada com a arrogância de uma pseudociência, elas são mais abertas, né, a desenvolver contatos com a sua religiosidade. Então, aproveitamos, assim, mais uma vez, né, para afirmar que
Esse trabalho feito lança olhos científicos sobre a religião dos orixás, porém de forma alguma reduz a sua fenomenologia a simples aspectos psicológicos. Este é um enfoque possível dentre outros, porém mantemos constante respeito e afeto a esta religião e a outras aqui também já mencionadas, pois são vivências espirituais e ancestrais da própria humanidade. Bom, por último, vamos abordar a questão do diálogo entre as religiões ou os movimentos ecumênicos. Muitos esforços têm sido realizados para aproximação e diálogo entre o sistema religioso, que resultam em discussões, encontros e liturgias ecumênicas propostas para essa aproximação. Nas várias divisões do cristianismo, isso parece ser mais fácil e vai se tornando mais difícil à medida que engloba outras manifestações religiosas. Aproximações entre a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes históricas, como metodista, luterana, anglicana, a presbiteriana, dentre outras, têm se mostrado mais fácil, porque a linguagem é muitas vezes a mesma. Já aproximações com o judaísmo, o budismo e o islamismo são bem mais problemáticas. Do ponto de vista das religiões afro-brasileiras, o que antes era perseguição tornou-se diálogo e esforço de compreensão, construindo-se uma linha imaginária com graduações entre a Umbanda e o Candomblé, esse Candomblé africanizado. Conseguimos ter graus de aproximação das linguagens, graças principalmente a esse processo de sincretismo ocorrido pelos séculos. Muitas vezes, esses diálogos, eles resultam em cultos ecumênicos, que denotam o esforço por se construir esse diálogo, mas que, ao nosso ver, esse culto ainda é uma mesa de conversações, uma vez que não se realiza nenhum ritual específico de uma ou de outra das religiões presentes. Então, não retiramos o seu valor enquanto intenção de aproximação e respeito, mas parece que fica um tanto na superfície do envolvimento religioso dos participantes. Então, gostaríamos de postular o conceito de homem ecumênico, ao invés de ecumenismo. O diálogo das religiões é muito salutar e importante, porém, não me parece adequado à ideia de algumas de unificação dogmática e de ritual. Caso isso ocorra, e talvez receba impulso pelo sentido geral de globalização presente na atualidade em nossa sociedade, estaremos entrando em uma indiferenciação das religiões. É legítimo o esforço de pessoas como Mãe Estela por manter as tradições do culto, impedindo que se percam as suas raízes míticas e históricas. Nesta postura, é importante que cada segmento religioso mantenha-se fiel à sua tradição espiritual. Não nos parece possível criar racionalmente um rito que englobe, por exemplo, o catolicismo romano e o budismo tibetano, uma vez que originam-se de estruturas históricas, antropológicas e sociológicas diferentes. E este rito não satisfará nem a um e nem a outro. Por outro lado, se o sentimento ecumênico for desenvolvido nas pessoas através do conhecimento da sua própria religiosidade interior e da compreensão de que Deus tem muitas máscaras, que Deus tem muitos nomes de acordo com cada cultura, já nas palavras de Campbell, Joseph Campbell, será possível identificar a presença imanente de Deus em todas as expressões religiosas. Nesta linha de pensamento, podemos afirmar que as várias estruturas religiosas, com os seus mitos e ritos,
são linguagens diferenciadas por aspectos culturais e antropológicos. Os filtros culturais. Para se acessar esses conteúdos espirituais da alma humana. Uma postura ecumênica proporcionará o trânsito dos diversos sistemas e linguagens religiosos, né? Compreendendo o seu paradigma e a sua estrutura. Estamos falando da lógica de rede, em que, estando de posse de uma chave de identificação e conhecendo a linguagem dos sistemas da rede, é possível transitar por elas sem muito problema. Um sistema de chaves que propomos para esse trânsito é o conhecimento da profundidade religiosa como a própria alma, digamos assim, e dos aspectos simbólicos e arquetípicos constituintes da psique humana. Bom, finalizando esse breve trabalho e sugerindo a todos que se interessem pelos temas aqui expostos, que se aprofundem no estudo da psicologia arquetípica e das religiões. Existe uma bibliografia onde tem várias obras de cunho psicológico e social antropológico de muito valor para se fazer muita pesquisa, né? Então, acreditamos que, muito longe de fechar esse assunto, temos contribuído um pouquinho só, né, para acrescentar reflexões sobre o culto dos orixás e suas relações com a psicologia analítica. E esperamos que isso sirva de incentivo para novas e mais profundas pesquisas, né, dos psicólogos brasileiros. Esse trabalho, na verdade, ele foi impulsionado pela necessidade de se construir uma compreensão mais aprofundada das representações simbólicas da psique brasileira. E ainda há muito, e muito, e muito por se construir. Oriaxé. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Muito obrigada.